Boa noite, caros amigos. Que Jesus nos envolva, nos abençoe e nos inspire como sempre tem nos inspirado, como sempre tem nos ensinado. O Eclério falou no início, o que nós vamos encontrar na doutrina espírita é o esclarecimento e o consolo. E o consolo vem através do esclarecimento. Quando eu compreendo, eu sei por quê que as coisas acontecem e posso ter um outro ponto de vista naquilo que para mim no momento pode ser um problema e talvez não seja um problema tão grande assim. Então, refletindo sobre uma das muitas histórias de Jesus, que trouxe e imortalizou essas histórias que até hoje são alvo de estudo, de reflexões e ainda até hoje nem sempre compreendidas adequadamente. O Espiritismo ele vem nos auxiliar como consolador prometido. Então vamos lembrar que Jesus esteve na Terra num ato de misericórdia, a nós, vestindo um corpo físico para se fazer como nós e nos dizer que era possível nós sermos felizes. Basta querer, compreender e praticar aquilo que ele nos ensinou, que nada mais é do que as leis divinas que estão inscritas na nossa consciência. E disse que depois dele viria um outro consolador que nos ajudaria nesse entendimento. Isso que a doutrina espírita nos oferece. E ele nos deixa esta herança da história do tempo que esteve conosco em corpo físico, que está registrado pelos evangelistas no Evangelho e que nós vamos então refletir hoje em uma delas para a nossa evangelização. O objetivo do cristianismo, do espiritismo, é a evangelização de espíritos, porque nós somos espíritos, espíritos imortais, que caminhamos numa ascensão progressiva, lá da ignorância, da brutalidade, do início muito simples, e um dia chegaremos à angelitude. Mas para isso nós precisamos desenvolver essas habilidades, as intelectuais e as morais. E para isso a gente precisa compreender. Então, essa história, ela nos suscita muitas reflexões e na nossa atual condição, muitas dúvidas, a princípio, que a gente vai conversar então hoje. Os trabalhadores da última hora. Inicialmente, vamos entender o que é a última hora, né? O que é essa coisa da última hora? Dentro do povo hebreu, eles tinham uma contagem de horas um pouco diferente da nossa. Nós temos 24 horas, então contamos da meia-noite ou do meio-dia, 24 horas. Eles contavam de maneira um pouco diferente. Eles tinham o período do dia e o período da noite. O período do dia era dividido em 12 horas, Então eles chamavam de primeira hora, segunda hora, terceira hora, que correspondia na nossa questão de hoje, às 6, 7, 8, então das 6 da manhã às 17 horas. E o período noturno, ele ia das 18 às 5. E esse período noturno era dividido em 4 períodos chamados vigílias. Então, era a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira e a quarta. Por isso da linguagem. Às vezes a gente diz, eu não leio a Bíblia porque eu não compreendo. Eu acho tão estranho. Porque realmente o povo judeu, eles têm toda uma tradição e toda uma linguagem coloquial que às vezes nos causa alguma estranheza, algumas expressões. E se a gente não compreende, a gente não consegue a interpretação correta.
Então, dito isso, para entender qual é a história, né? Qual a história que ele nos contou e o que será que ele quis nos ensinar. Todas as histórias tinham um sentido muito profundo. Então disse Jesus àqueles que lhe escutavam, que o reino dos céus era semelhante ao senhor de uma vinha. Então, o reino dos céus, como que é? O que é esse céu? O que é o céu? Quando nós buscamos o reino dos céus, o que nós buscamos? O que seria estar no céu? Seria um sentido de felicidade, de plenitude. Então, quando ele se refere ao reino dos céus, ele vai se referir a esse sentido de felicidade, de plenitude. Então, ele vai dizer como é que acontece, como é que se está lá, quem que é que vai, né? Então, ele se assemelha ao senhor de uma vinha, ao dono de uma vinha, porque eles tinham, né, ele usava os objetos e as situações e as atividades da época, e essa era uma atividade importante. Saiu de madrugada, na primeira hora, às 6 da manhã, né, a fim de buscar trabalhadores para sua vinha. Então ele está ali, né? Ele encontra na praça algumas pessoas e ele faz a proposta. Eu tenho uma vinha, preciso preciso de trabalhadores para coletar as uvas. Então vocês querem trabalhar? Eu lhes pago 1 denário, que era a moeda da época, né? Uma moeda romana, uma moeda de prata, que era paga por 1 dia de trabalho. Então era convenção, né? 1 denário pagava 1 dia de trabalho, como nós temos hoje a convenção de salário mínimo, então essas referências, né? Eles quiseram trabalhar, estavam ali esperando o emprego, o salário era o que era pago, né, por 1 dia. Então, eles foram trabalhar na vinha por esse denário, né, por esse dinheiro. Mas esse senhor viu que eles não dariam conta do trabalho. Então, ele sai novamente na 3ª hora, que para nós seria entre 8 e 9 da manhã. Então, os primeiros foram às 6, né? O segundo foram entre 8 e 9. Ele encontra eles ali e dizem, mas por que vocês estão aí, né? Eles disseram, nós estamos esperando o emprego, que alguém nos aceite. E ele fala, então, ide vós para minha vinha e eu lhes darei o que for justo. Para o primeiro, ele convencionou que seria aquela quantia, o denário. Para esse, ele diz, se vocês forem trabalhar, eu vou lhe pagar o que for justo para vocês. E eles confiaram e foram, sem exatamente estipular o valor. E aí diz Jesus que ele saiu de novo na 6ª hora, que então, lá pelas 11 da manhã, né? Novamente ele vai encontrar outros trabalhadores na praça e vai convidá-los para ir para a vinha. E novamente na 9ª hora, então lá pelas 14, manda outros trabalhadores para a vinha. Continua, né? E eles vão indo e vão trabalhando e o Senhor continua buscando outros trabalhadores. Chega na 11ª hora, então essa é a penúltima, né? Está ali na beira da última hora, que é a 12ª, a hora do dia. Então, às 17 horas, ele encontra alguns trabalhadores na praça e diz, mas por que vocês estão aí sem fazer nada o dia inteiro? E eles disseram, mas ninguém nos contratou, ninguém nos deu trabalho, e nós estamos ainda aqui esperando. Então ele fala, vão também vocês para minha vinha. E eles vão e começam a trabalhar. Tem 1 hora ainda de trabalho. E eles estão trabalhando. Então, chega no fim do dia, né, passado ali no final do dia, das 18 horas, ele vai chamar o seu capataz, ali, o seu auxiliar, e diz para eles, chama os trabalhadores
e paga-os. Porque havia ali uma lei, que era de Moisés, que dizia que precisava pagar o trabalhador ao final de cada dia, né? Não como a gente hoje, que recebe no fim do mês. Então, no final de cada dia, cada um recebia o seu salário. E ele recomenda que era para começar pelos últimos que chegaram e terminar lá naqueles primeiros. O que acontece? Quando os que chegaram por último chegam para acertar, recebem a moeda, o denário, recebem a quantia do dia. Os últimos que chegaram pensaram: bem, se ele está pagando o denário para esses que chegaram por último, então com certeza ele vai pagar mais para nós, né? Só que ele deu a mesma quantia para o que chegou por último, para o penúltimo, até aqueles que chegaram na primeira hora, no começo do dia. E eles ficaram indignados. Como é que nós nos sentiríamos? Como é que cada um pensando, né? Está trabalhando lá num serviço, numa empreitada, trabalhou desde as 6 da manhã, chega o outro às 5, no final do dia, todo mundo recebe a mesma coisa. Nós íamos ficar felizes? Vocês iam ficar felizes? Como que seria o sentido? A gente pensa muitas vezes, né? Mas como assim? Qual é o sentido? Porque eu também acho injusto isso. Olha, onde é que se viu? Né? Eles foram reclamar, não ficaram quietos. Eles foram lá e disseram: mas como assim que você está pagando a mesma coisa? Esses aqui trabalharam uma hora só. Nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos o peso do dia, o sol, o serviço árduo. E aí, simplesmente, é assim? O senhor da vinha responde o seguinte, e eu acho essa uma resposta muito reflexiva, né? Muito interessante. Ele diz assim: meu amigo, eu não te causo dano algum. Eu não tratei contigo um denário? Ele tratou. Era o valor pago por um dia de trabalho. Ele não estava prejudicando em nada aquele trabalhador, ou aqueles trabalhadores. Toma o teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto a ti. E não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Então vamos pensar nessa proposta. Até então, lá às 6 horas da manhã, aqueles servidores, aqueles funcionários, eles estavam satisfeitos com o acordo que fizeram, porque era justo e era o valor que se recebia por um dia de trabalho. No final do dia, eles receberam aquilo que lhes tinha sido prometido. Qual foi o problema? O problema foi os outros ter recebido o mesmo e trabalhado menos. Mas em que isso me prejudica? Fosse eu lá, né? Eu ia ficar indignada. Mas e qual é o prejuízo que eu estou tendo por isso? Tem algum prejuízo? Ele está tirando da minha parte para dar para o outro? Não. Ele está dando do dele, porque ele quer dar. Aqui nós vemos esse exemplo na nossa sociedade em muitos lugares. Esta cena é muito frequente na nossa vida. No trabalho. Mas, olha só, o meu colega chegou 30 minutos atrasado. Eu quero ver se vão descontar do salário dele, porque eu cheguei na hora. Então, se não vão descontar, eu quero chegar atrasado também. O que é isso? Como será que é o nome disso? A mãe, então, o pai comprou uma coisa para um filho que está precisando. E o outro diz: mas e para mim, o que você comprou? Por que eu não ganhei nada?
Tem pais, tem avós que cuidam assim, se eu vou dar um chinelo para um, eu tenho que dar um chinelo igual para todos, porque senão dá discórdia. Por que deu para o outro e para mim não? Por que o outro tem e eu não tenho? Qual é a diferença? Então vamos dizer que a gente compra um carro. Um carro seminovo, lindo, cheiroso. E a gente fica muito feliz com o carro. E está ali feliz. Daqui a pouco a gente vê que o vizinho comprou um carro muito melhor que o nosso e pagou o mesmo valor. E daí a gente fica com uma raiva, né? Por que eu não vi essa oferta? Por que ele que achou? Né? Podia estar com um carro bem melhor, pagando o mesmo preço. Como chamaria esse sentimento? Alguém arrisca? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Os filhos que ficam competindo, né, pela herança, pelos bens, que nem foi eles que conquistaram. Então, nós temos aqui um caso. Então, o que Jesus quis nos ensinar com isso? Né? E que fica para os séculos e séculos futuros pensar. E nem sempre a gente pensa. A gente olha e pensa, mas eu não entendo bem isso, porque eu acho que essa coisa também não está certa. Isso tem um nome. É inveja. E a inveja é um sentimento negativo. É um sentimento que nos complica muito a vida. Então, quando Kardec pergunta lá para os espíritos se há uma medida de felicidade comum para todos, ou seja, existe alguma coisa que eu possa dizer com isso, todo mundo pode ser feliz? Eles dizem assim, olha, para a vida física é o necessário para viver, né? Nós precisamos ter um básico de moradia, de alimento, de proteção, de afeto, né, para viver na vida física. E para a vida moral é a fé no futuro e a consciência tranquila. São dois aspectos que para nós são necessários para sermos felizes. Consciência tranquila. O que é ter a consciência tranquila? É nós andarmos de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque os espíritos aí vão dizendo, né? O homem só é infeliz quando está em dissonância com a lei divina. Quando ele não cumpre a lei. Então, ele está adquirindo, está se comprometendo e se endividando com a justiça. E aí Kardec pergunta, mas onde que está escrita essa tal lei? Onde está escrita a lei de Deus? E eles dizem, está escrita na consciência. Então, cada vez que nós destoamos, que nós nos afastamos do exercício da lei, nós infringimos a lei, nós nos desequilibramos com a nossa própria consciência. E esse desequilíbrio nos causa dores. Agora, olha só, a inveja é um sentimento alvo de pesquisa científica. Alguns locais no mundo, o pessoal está pesquisando a tal da inveja. E a maior dificuldade deles em pesquisar a inveja é conseguir voluntários, né? Alguém aqui gostaria de se voluntariar, dizendo assim, não, olha, eu sou invejoso, eu quero me candidatar para a pesquisa, quero ajudar ali nas pesquisas, né? Quando a gente tem uma doença qualquer, começa uma pesquisa para descobrir a solução de uma doença. Daí quem entende, eu quero, porque quer ser o primeiro a descobrir o resultado, né? Vamos pesquisar a inveja. Quem está disposto a ser voluntário para a nossa pesquisa? Eu jamais, né? Eu não poderia, porque eu não sou invejosa nem um pouco, né? A gente não é, né? Ninguém aqui, eu acho que não teria ninguém. Muito bem. O que é inveja, né? É a incapacidade de lidar com o sucesso do outro. Indicativo. Toda vez que você
sentir-se mal por ver alguém triunfar, você é um invejoso. Toda vez que o sucesso do outro, que a felicidade do outro te incomode, é a inveja que está ali te azucrinando. Presta atenção. Ah, mas é que eu não gosto daquela pessoa, então a felicidade dele. Não gosta? Por quê, né? Então, quando nós não conseguimos lidar com isso, quando a gente fica pensando, como assim conseguiu tal emprego? Mas tinha um padrinho, então. Comprou uma casa? Mas da onde? O que fez para conseguir dinheiro? Então, nós começamos, quando a gente diz, não, eu não sou invejoso. Eu só acho muito estranho que a pessoa tenha conseguido comprar aquele bem, conseguido fazer aquela viagem. Como assim? Se eu não consigo? Não é nada contra. Não, Deus o livre, que seja feliz. Mas olha que aí tem, né? Então a gente começa a fazer comentários mórbidos, querendo denegrir a imagem da criatura, querendo depreciar aquilo que ela tem. Ah, passou no vestibular? Mas também nessa faculdade, quem é que não passa? Né? Então, são indicativos da inveja. Nosso termômetro da inveja ali, ó. Bip, bip, bip. O que acontece? O que as pesquisas descobriram? Que a inveja é uma doença. E é uma doença que causa outras doenças. Por isso que eles têm pesquisado. E, inclusive, teve um pesquisador, se não me engano, lá do Japão, com aquele nome de japonês, né, que a gente não vai saber repetir, nem sei qual é mesmo. Quer dizer, eu ouvi, mas não gravei. Ele ganhou um prêmio, lá um destaque, porque ele descobriu no cérebro onde está a região da inveja. E aí, descobrindo a região da inveja, eles conseguem detectar o invejoso, né? Porque fazendo aquelas exames de imagem de cérebro que eles fazem, apresentam, né? Mapeiam ali, colocam os sensores e começam a apresentar algumas imagens para a pessoa. E ela vai tendo reações, né? E eles vão vendo qual é a área do cérebro que está sendo ativada nesse momento. E aí eles vê acender a área da inveja. E aí vão vendo as sensações que geram a partir disso. E aí eles descobriu que no cérebro a inveja está na mesma região que se localiza a dor, onde se controla, né, a dor do ser humano. Então é por isso que a inveja dói, e dói mesmo. O Evangelho fala sobre isso, né? Acho que na parte dos aflitos, se não me engano. Quando nós ativamos muito esta área da inveja, nós vamos desenvolvendo outros sentimentos. Então, a inveja ela vai ativar a área da agressividade. Porque me dá uma raiva, né? Me dá uma raiva de ver aquela pessoa. Eu já ouvi alguém dizer assim, eu tenho uma raiva quando vejo aquela pessoa sorrindo. Pensa na infelicidade da criatura, né? Essa agressividade, ela gera um impulso de querer machucar o outro, da vontade de esganar, né? Da vontade de fazer o outro sofrer. Então, quando eu não consigo ir lá com as minhas mãos, eu mando dardos envenenados com o pensamento ou com as palavras. Eu começo a falar mal da pessoa. Nossa, que arrogante, que nariz empinado. E às vezes a pessoa não está nem aí, né? Não é nada disso. Mas eu não consigo engolir, porque eu queria aquilo lá. Eu queria estar naquela situação. Eu queria estar naquela posição. Então é a agressividade. E a agressividade... E esse impulso de machucar,
ele gera um prazer quando vê o outro sofrer. Aí quando acontece qualquer coisa, a gente diz, bem feito, né? Isso mesmo, né? Deus não mata, mas é chato. Eu quero ver ainda se dá mais mal ainda. E aí isso dá um prazer. E isso em níveis descontrolados gera psicopatias. Gera coisas muito mais graves. E aí acontece isso se fecha um círculo da inveja que nos aprisiona. E o que causas isso? Que causas isso causa, né? Que redundância. O que isso causa? Perda da capacidade de sentir prazer legítimo com as suas vitórias. Então, olha que grave. Eu começo a me preocupar tanto com o outro, que chegou depois e que vai ganhar o mesmo, que conseguiu comprar um carro melhor que o meu, que está com uma roupa melhor que a minha. Eu estou tão preocupado com isso, eu estou gerando tanta agressividade, tanta vontade que ele morra, que eu não consigo mais valorizar as coisas que eu tenho. E aí, às vezes, a gente vê, né, aquelas pessoas que a gente diz, meu Deus, tu tem tudo, criatura. Tem família, tem gente que te ama, tem casa, tem trabalho. Não, mas nada me agrada, nada me faz feliz, nada me dá prazer, mas nada me acho interessante. Então, processos depressivos, geralmente decorrentes da autopunição, porque a gente vai se dilacerando, vai matando em nós a alegria própria. Porque como que eu posso ser feliz vendo o outro ser mais feliz que eu? Na minha concepção, né? Não que isso seja. E além disso, a gente acaba prejudicando o outro, que não tem nada a ver com isso, que é inocente. E a gente fica ali, espezinhando, falando mal. Então, isso gera esse círculo vicioso da inveja, que vai causando em nós essa autodestruição. Porque essa é uma dor que a gente não consegue compartilhar, né? Porque se é outra coisa, né? Se é alguém que te lesou, te deu um golpe, qualquer coisa, você fala, né? Olha só como eu sofri, olha só, a pessoa me prejudicou, me roubou, não me pagou, me traiu. A gente fala. Agora, como é que a gente vai dizer? Estou morrendo de inveja. A gente não consegue admitir nem para nós, e a gente acha que não. A gente diz não. Então, isso fica muito dentro, muito interno. Nessa pesquisa, eles vão trabalhar com as questões dos hormônios, né? Que começa lá com a excesso de produção de ocitocina, aí baixas endorfinas e outras coisas que eu não vou nem me atrever a querer falar, que não me apropriei dessa questão. Mas existem no corpo essas reações endócrinas, essa produção de substâncias, umas mais elevadas e outras, né, uma que aumenta a produção, outra que cai, e que dão reações no nosso corpo de depressão, de tristeza, de tudo isso. Então, atenção, né? Que nós precisamos buscar a solução. Alguém fez uma pergunta assim, mas por que Jesus não falou direto assim, olha, a gente não pode ser invejoso, ele tem que contar toda uma história, porque se ele dissesse, cuidado com a inveja, que a inveja mata, a gente ia dizer, bom, isso aqui não é para mim, né, porque eu não sou invejoso, e ninguém ia calçar o sapato, né? Então assim, olha como a gente fica pensando, mas eu também acho que é injusto isso. Quando nós achamos que isso é injusto, pagar o outro que chegou depois, atenção. Porque eu demorei também. Fui entender agora, estudando aqui, para ver por que isso não podia. Porque eu também ficava pensando, mas como que eu vou justificar um negócio desse? Né? Qual é a solução? Primeira delas, que aliás é a primeira solução para todos os nossos problemas. O primeiro passo é admitir.
que se é invejoso. Não se pode corrigir um problema se a gente não aceita que ele existe. Como quando nós temos um equipamento, um eletrodoméstico, ou mesmo um carro, está com problema, não está funcionando bem. O que tem? Eu preciso detectar qual é o problema. Então, em nós também. Por isso, a proposta do autoconhecimento, ela é da idade da humanidade. É milenária, né? Porque não foi o Sócrates que falou isso. Ele reproduziu uma frase que já estava lá no Templo de Delfos, ele leu e achou que realmente aquilo era bacana. E divulgou a ideia. E Santo Agostinho reforça isso na questão 919 do Livro dos Espíritos, falando que é necessário para que a gente evolua o autoconhecimento, porque eu preciso admitir os problemas que eu tenho para poder corrigi-los. Então não é problema isso, né? A gente precisa reconhecer, ou a gente vai ficar na ilusão. Em seguida, nós precisamos pedir ajuda. Pelo menos para que alguém nos regule e diga, quando tu achar que eu tô falando alguma coisa, seja um indicativo, tu me dá uma puxada de orelha, ó, inveja, né? Peça ajuda para um psicólogo, peça ajuda. Reze, peça ajuda para Deus, inspiração para os bons espíritos, né? Se não quiser contar para ninguém, nem para um psicólogo. Faça uma prece, peça que Deus te ilumine e te aponte os caminhos. E Ele é muito misericordioso e muitas vezes Ele nos dá as dicas. Ele nos dá os alertas. E, finalmente, ativar o circuito empático. Ou seja, eu preciso trabalhar numa outra condição. A região da dor, consequentemente a da raiva, a da inveja, ela se localiza no tronco encefálico, no cérebro mais primitivo, que é aquele dos instintos. E a região que nos faz mais humanos o que nos faz humanos é a região mais desenvolvida do cérebro, que é o neocórtex. Ali é onde estão as funções que só os humanos têm, que os animais não têm. O altruísmo, a bondade, o pensamento em Deus, a caridade, a razão. Então, nós temos que usar essas áreas, que foi as áreas que Jesus nos ensinou a usar, quando Ele fala, né? Perdoar, fazer o bem a todos indistintamente. Quando Ele nos dá todas essas orientações, que nós temos resumidamente no Sermão da Montanha, então Ele vai nos ensinar a usar a nossa parte mais nobre do cérebro. É a parte que também está o sistema empático, que é sentir com o outro. Mas é muito fácil a gente sofrer com a dor do outro. A gente vê aquela pessoa lá, numa dificuldade, enfrentando uma doença, e naturalmente a gente diz, nossa, coitado, né? Judiaria, vamos ajudar, deve estar sofrendo, a gente chora. Muito bem, isso é empatia. Mas ela também deve estar presente na alegria do outro. O outro conseguiu comprar uma casa, conseguiu se formar, conseguiu concluir um curso, conseguiu um emprego bom. Que legal, vamos alegrar. Então, é muito fácil a gente sofrer, ser empático com a dor do outro. Mas não é tão fácil a gente ser empático com a alegria do outro. Porque a alegria do outro, muitas vezes, ela nos causa um certo incômodo, né? Que é a inveja. Nós estamos, não nos apavoremos, né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas estamos galgando um degrau a mais. Estamos passando para um mundo de regeneração. Então, nós que aqui estamos num processo de aprendizado. Então, não é nem um pavor a gente pensar que tem sim um certo nível de inveja, que temos sim um nível
de orgulho, de egoísmo. Faz parte da nossa natureza. O desafio está em a gente ir reconhecendo quando que isso se manifesta e ir melhorando, ir aprimorando, ir nos trabalhando. Então Jesus conclui essa história, essa parábola, dizendo assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então eu quero ficar sempre esperando a última chamada. Eu vou ficar lá de braço cruzado, né? Porque daí eu quero ser por último, para mim poder chegar primeiro. Tá certo? Será esse pensamento? O que tinha o primeiro? Excesso de inveja. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus, né? Aquele que ainda está com o coração poluído, ele vai ter que demorar um pouquinho mais. Por que os últimos? Talvez, se a gente pensar, os últimos, eles estavam ali aflitos, pensando: o dia está terminando, nós não conseguimos trabalho, como é que vamos levar para casa o alimento para os nossos filhos? E ali angustiados, não desistiram. Eles não foram para casa ao meio-dia dizendo: não consegui nada de manhã, agora vou deitar e dormir. Eles continuaram no seu posto, aguardando o trabalho. E necessitavam do salário para a sua dignidade. Então eles confiaram. Quando ele disse: vai que eu vou te pagar o justo, eles não disseram: mas quanto que vai ser? Porque se for dividir o denário ali nas 12 horas, quanto que ia sobrar? Aí não dava para nada. Porque diz que um denário lá dava para comprar mais ou menos 8 quilos de pão naquela época. Né? Então daria pouco pão se ele fosse dividir. É a disposição. Por isso que depois, né, o Constantino, ele fala que o trabalhador, o obreiro da última hora, ele tem direito ao salário porque ele teve disposição ao trabalho. Ele não ficou escondido. Ele não estava lá, ele veio agora, nossa, nas 6 horas eu não vou trabalhar. Eu vou ficar aqui escondido e esperar. Deixa esses ir primeiro. Não foi essa a atitude deles. Então, o seu retardamento não é o fruto da preguiça. Não é aquele que espera. Eu gosto da doutrina, um dia eu quero me dedicar a ela, mas agora eu não tenho tempo, então eu vou esperar meus filhos crescer, porque agora são crianças, né? A gente não tem que ensinar eles, que levar, que conduzir numa religião, né? Que evangelizá-los desde pequeno, para que eles não sofram como nós, como aqueles, né? Falo por mim, que conheceram a doutrina já adultos, e daí tiveram que reformular todo um sistema de pensamento. Então, quando nós auxiliamos a criança desde hoje, né, a gente sabe que a evangelização ela ocorre desde antes da concepção, com a evangelização da família, durante a gestação, a evangelização de fetos, a evangelização de bebês. Hoje há essa proposta muito ampla. Então, que felicidade aquela criatura que cresce naturalizando esses conceitos e não tendo que mudar depois o pensamento. Então não é a quantidade, mas a qualidade. Porque também às vezes a gente diz, dentro, né, do próprio trabalho, por exemplo, no trabalho espírita, que é o que a gente conhece, né? Às vezes a pessoa diz: mas eu trabalho, eu sou espírita há 40 anos. Então não venha ninguém que está começando agora querer me ensinar. Porque eu botei o tijolinho dessa casa. Né? A casa está agora entrando no mês de aniversário, agora em março, de 50 anos. Né? Mas eu comecei, fundei esta casa, então ninguém venha me dizer o que eu devo fazer, porque eu sei, eu sou a sumidade. É o trabalhador da primeira hora, né? Que acha que sabe. O que nós fizemos, né? Não é a quantidade, é uma qualidade. Então, o que nós fizemos do tempo que nós não estávamos ociosos? A gente falava antes, né? Então, eu vou esperar o filho crescer, vou esperar me aposentar, vou esperar não sei o quê, porque nunca dá tempo.
felizes de nós que aqui estamos, né? Que temos o tempo, porque nós precisamos alimentar o nosso pensamento, as nossas reflexões. Quando nós estamos numa casa espírita, mas isso só pode acontecer também na nossa casa, numa oração sincera, nós nos alimentamos com as energias benéficas. Isso é muito importante, isso é vital, é tão necessário quanto o alimento físico, quanto o alimento que nós comemos todo dia. E aí ele vai dizendo, o que ainda dizer daqueles que, além de não irem para o trabalho, ainda empregarem esse tempo em atos culposos. Aqueles que estão blasfemando Deus, derramando o sangue de seus irmãos, lançando perturbações nas famílias, arruinando os que nele confiaram, abusando da inocência. O que dizer daquele, né, que além de ficar ocioso ainda praticou atos ruins? E aí ele diz ainda, né, bons espíritos, sois todos obreiros da última hora, mas há quantos séculos o Senhor vos chamava? Então empregai bem a hora que vos resta. Porque às vezes também a gente diz, nossa, falo tanto lá para minha mãe, falo tanto lá para o meu colega de trabalho, que ele tem que vir no centro espírita. Está lá sofrendo e não aprende. Vem estudar, vem entrar num grupo, que é ótimo, né? Mas a gente diz, como que pode essa criatura que não enxerga, que não vê? E a gente fica indignado, né? Porque o Espiritismo é uma luz na nossa vida, é uma tocha que nos clareia os caminhos. E a gente quer que todo mundo aceite. Mas a gente não lembra que provavelmente nós também, por muitas vezes, recusamos o convite. Hoje nós aceitamos e estamos aqui. Mas e na outra encarnação, o que a gente fez? Então, há quantos séculos o Senhor nos chamava? Então, a gente não se acha que está com a bola toda, né? Porque está aqui. Que bom que hoje nós ouvimos o chamado. Que bom que hoje nós aceitamos o convite. E aqui estamos. Então, aproveitemos essa hora. A gente citou que o planeta Terra ele está melhorando, porque a população da Terra está melhorando, está se renovando. E nós somos comprometidos com o Cristo nessa renovação. Erasto tem uma mensagem muito bela, no capítulo 20 do Evangelho, Missão dos Espíritas, que ele fala que há uma tempestade que está, né, que já está ali, a gente já ouve o ruído, que vai arrebatar o velho mundo e tragar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Dessa transformação, dessa revolução, que não é física, é moral. E aí, ele diz que nós precisamos agradecer ao Senhor, nós que já conseguimos ver isso. E, para concluir, é uma mensagem de 2010, mas é muito significativa, uma mensagem de Bezerra de Menezes, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, onde ele nos fala disso. E ele diz que nós estamos agora em um novo período. Esses dias que nós vivemos assinalam a data da mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Estamos no alvorecer, né, desse novo dia. Que mudança é essa? A grande noite que se abatia sobre a terra lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos, e a gente não pode mais retroceder. Numa das passagens do capítulo 20, eles dizem, aqueles que ficarem ali tentando, que ficarem emperrados, serão levados no turbilhão. Mas, além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam a existência no corpo ou fora dele. Ou seja, todos nós somos responsáveis, encarnados e desencarnados. Deveremos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio,
seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. Veja uma conclamação aos espíritas dizendo que nós precisaremos ser os novos mártires. Será que vamos ter que ir lá morrer de novo nas fogueiras, nas feras? Não é esse, né? Qual é o testemunho hoje? É o testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. Qual é o testemunho? Estou sendo espezinhado, então eu vou oferecer a outra face, ou seja, você só consegue agredir, eu sei oferecer a compreensão e o amor. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Então, tentemos ajudá-los, se para nós já raia essa luz do entendimento. Jesus espera por nós. A gente está fazendo recortes do texto, tá? A gente encontra ele na internet facilmente, só porque é mais extenso. Que seja o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor, e a nossa vida um hino de amor. Então, esse é o convite que o Cristo nos faz. Cada um de nós é comprometido, porque nós não vamos ter um mundo melhor por um decreto, e nem será de um dia para o outro. Será conforme nós conseguirmos ir nos melhorando, ir nos educando, e então nós vamos, com isso, cada um fazendo a sua parte, acendendo a sua luz, iluminando o mundo. E aí nós seremos os trabalhadores de Jesus nesse momento decisivo do planeta, que a gente não tem noção da maravilha do momento em que nós estamos vivendo. Só vamos perceber isso daqui a algumas encarnações. Mas o compromisso nosso é com Jesus. A gente agradece a atenção, desejando muita paz.